Oi gente, eu tô aqui muito feliz por estar mais uma vez com vocês fazendo essa live que faz parte do grupo de estudos online gratuito de disciplina positiva. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 2 e o capítulo 3. E a gente tem muita coisa para discutir e eu espero que vocês estejam animados assim como eu. Eu tô falando desse livro aqui, ó, Disciplina Positiva. É o primeiro lançado no Brasil pela Jane Nielsen. E é maravilhoso, tanto para pais quanto para professores. O capítulo 2 fala de conceitos básicos adlerianos. E o capítulo 3 fala da importância da ordem do nascimento. Então, eu quero que a gente possa discutir eles e vamos nos basear também nesse livro aqui, Quando é o Caso de Filhos Únicos, o livro primeiro e único, um livro maravilhoso também, da Lauren Sandler. Esse livro aqui é muito bacana. E esse livro aqui, que é O Cérebro da Criança, que é demais também, tem muita conexão com o livro Disciplina Positiva. Então, como nós estamos nesse grupo de estudos online, a gente vai começar, porque com 2 capítulos de livro e mais alguns apoios bibliográficos, a gente tem muito pouco tempo para poder falar de tudo isso, né? Então, eu quero começar falando, sejam bem-vindas e bem-vindos todos que chegaram por aqui. A gente vai falar dos capítulos 2 e 3 desse livro de Disciplina Positiva. Esse projeto aqui faz parte da ideia de grupo de estudos online gratuito. E se você não estava participando do primeiro, saiba que acontecerão todas as sextas essas lives. Então, no capítulo 2, gente, desse livro, a gente tem um olhar muito grande para o elogio e encorajamento. Ele tem os princípios adlerianos básicos, porque Adler e Drakers foram os fundadores da disciplina positiva, no sentido de serem as pessoas que basearam a disciplina positiva. Foi a psicologia individual que foi base para a construção desse conceito de disciplina positiva que a Jane Nielsen desenvolveu mais para frente. No capítulo 2, a gente tem... Bom dia! No capítulo 2, a gente tem uma fala inicial explicando a história do Drakers e do Adler, falando sobre o desenvolvimento da psicologia individual, que Adler foi discípulo de Freud e que ele desenvolveu toda uma linha de pensamento que se chamou psicologia individual depois. E aí a gente vem falar de autoestima. A autoestima é muito interessante, esse tema, e está muito atual, ligado ao elogio e encorajamento. Esse tema do elogio e encorajamento vai ser falado com muito mais profundidade no capítulo 7. Mas agora, oi Natasha, bem-vinda! Agora no capítulo 2 eu quero falar um pouquinho dele, vou dar spoiler, sim, colocando o que está aqui no livro. Há um conceito nosso de que nós adultos podemos trazer a autoestima para a criança. E nós fazemos isso com a melhor das intenções. Nós pegamos, falamos para as crianças, elogiamos, queremos ver o sorriso delas com aquele elogio. A intenção é muito boa. E eu entendo isso com toda certeza, porque eu também sou mãe. E aí, o que acontece depois disso? Isso seria inofensivo se nós não estivéssemos trazendo, sem querer, muitas vezes, uma modelagem de comportamento da criança conectada à aceitação do outro. Então, o que se sugere fazer dentro da disciplina positiva? Que a gente possa, sim, fazer contribuições e falas sobre... Que bom que você está lendo, Rosimeire. Que a gente possa fazer contribuições e falas, sim, sobre o que a criança está fazendo, mas evitar de rotular.
A disciplina positiva chama isso de encorajamento, que é inspirar com coragem. E pode ser chamado em outras literaturas também de elogio descritivo. Então não focar no que a criança é, mas no que a criança está fazendo. E daí falar assim, nossa, como o seu desenho, por exemplo, tá com linhas fortes. Nossa, hoje você conseguiu tirar os copos da mesa. E trazer um pouco do olhar para que a criança também se sinta autorrealizada, saber o que ela se sente, como ela está com relação ao que ela está fazendo. E não ficar esperando só a nossa resposta, o que a gente acha. Para a criança não se modular ao que o outro pensa apenas, mas também criar um senso de alto valor. Isso é bem importante nessas primeiras páginas do capítulo 2, que são as páginas 22 e 23. Isso é o que ele mais está trazendo aqui, o livro está trazendo de informação para a gente ver como que está sendo esse encorajamento, para a gente focar nisso. Ele coloca uma expressão aqui que eu quero ler para vocês, já que é o nosso grupo de estudos. E aí a gente já vai partir para os 4 passos para conseguir cooperação, tá? Então, aqui ele fala muito, eu achei bem bacana isso. A expressão tudo isso pode ser divertido e inofensivo, ao menos que a criança decida que seu valor depende da opinião externa dos outros. E hoje, gente, nós temos adultos vivendo exatamente isso, acreditando que o seu valor depende apenas da opinião externa dos outros. Qual o esforço que nós fazemos para pertencer muitas vezes como adultos, mesmo que aquilo nos fira internamente, aquilo não se conecte conosco apenas porque a nossa opinião está ligada, aliás, o nosso senso de valor está ligado à opinião externa dos outros. Então é um capítulo que fala de princípios básicos da disciplina positiva e que chama muito a nossa atenção para como a gente está construindo essa história com os nossos filhos. Aqui a gente tem agora os 4 passos para conseguir cooperação, que nós estamos aqui no capítulo 2, na página 24 desse livro aqui, gente. E aí eu quero citar eles, que assim são base mesmo para muitas ferramentas da disciplina positiva, esses 4 passos. Então o passo 1 é expressar compreensão pelos sentimentos da criança. Certificar-se de confirmar com a criança para saber se você está certo, se você está entendendo aquilo certo. O que você entendeu que ela falou, ou como ela está se sentindo. Isso é muito bacana, porque nós adultos não estamos acostumados também. Eu tenho uma amiga que estava chateada ontem, e ela começou a me contar, e ela me contou uma grande história sobre. E isso é muito usado também nesse livro aqui, nessa outra área que eu atuo, que é a comunicação não violenta. E aí, gente, ela falava pra mim, ela me detalhava o problema, e eu perguntava pra ela, mas você tá chateada por isso, 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 é isso que eu entendi? E às vezes ela dizia sim, é isso, às vezes ela dizia não, sabe que você falando, eu percebo que não é por isso, é por outro ponto. E é muito interessante que isso faz parte da escuta empática, da empatia, e gera muita conexão com o outro, esse parafrasear. Então, quando a gente quiser compreender o sentimento da criança, a gente repete, olha, eu entendi que você falou isso, 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 é isso mesmo? E é muito bacana as pessoas, adultas e crianças, verem o nosso esforço por compreender. Uma coisa importante do item 2 disso é mostrar empatia sem mostrar concordância. Então, vou pegar um exemplo exagerado, só pra gente poder conseguir perceber isso. Vamos dizer que uma criança está chorando, é um caso de irmãos, de uma briga de irmãos. E o mais velho fala assim, tá te contando, chorando e falando, eu queria mandar ele pra lua, por exemplo. E aí, o fato de você ouvir e entender o que ele tá falando não significa que você tem que concordar. Sim, vamos mandar seu irmão pra lua, então, vamos ver com a NASA como vai funcionar. Não, é apenas, você sente falta de ficar só com a mamãe e com o papai, você sente falta dos outros tempos nossos, e aí trazer essa condução com calma, mas com ter empatia, entender o que a criança está passando por aquele momento.
O item 3 é compartilhar seus sentimentos e percepções. E aqui ele fala, se os primeiros 2 passos foram feitos de maneira sincera e amigável, a criança se sentirá pronta para ouvi-lo. Aí você fala, olha, sabia que, no meu caso, por exemplo, eu sou a irmã mais velha e tem mais 3 irmãos depois de mim. E a mamãe sentiu quando os seus tios ou tias chegaram também. É diferente, a gente divide o espaço, as coisas, e é um processo de mudança. Depois a gente brinca muito, a gente aprende a conhecer novas coisas que a gente nem sabia e pode se tornar muito divertido. Estou dando um exemplo aqui só para a gente ficar um pouco mais claro e menos teórico, apesar de ser um grupo de estudos, né? E o último item aqui dos 4 passos da cooperação é convide a criança a pensar em uma solução. É muito interessante que a gente faça, eu até falei no nosso grupo de WhatsApp, as dicas diárias, sobre o quadro de regras da casa. Porque nesse momento do convite às soluções, é bem bacana que as soluções passem pelas regras da casa, pelas diretrizes do que a gente acredita. Então, vamos dizer que no seu quadro de regras da casa tem assim, nós fazemos de tudo para não magoar uns aos outros. Nós não machucamos uns aos outros. São 2 regras aí de exemplo. Então, na hora que for ter uma solução para um problema, e se esse problema fosse essa questão de briga entre irmãos, ela tinha que passar por esses 2 crivos importantes. Então, ela não podia ser uma solução que voltasse a machucar um irmão ou que se voltasse a magoar o outro. Então, é bem interessante que a gente pare para pensar nisso também. Aqui, nós seguindo o capítulo, a gente tem o sentimento por trás do que fazemos ou falamos. Nós fazemos e falamos as coisas e tem uma intenção por trás. Quem trabalha com mindfulness ou meditação, quem usa isso no dia a dia, percebe o quanto isso é real. E às vezes a gente está fazendo coisas às vezes sem saber a intenção. Hoje nas redes sociais também temos isso. Estão sendo derramadas lives, tem tido conteúdos maravilhosos sendo derramados. E a gente tem que pensar em quais são as intenções disso, o que nós estamos fazendo, o que nós queremos. E é muito interessante que isso seja olhado e percebido, porque faz muita diferença para o nosso dia a dia, para não gerar ansiedade, não gerar estresse, e as crianças percebem as nossas intenções por trás. Se, por exemplo, a nossa fala está mansa e leve, saindo da boca, mas há uma intenção de punição, a gente está usando palavras manipulativas para punição, é perceptível pela criança. Elas acendem uma luzinha interna assim, isso aí não tá bom. Daí a gente acha que a ferramenta não funcionou, mas a gente tem que lembrar da nossa intenção por trás daquilo. E agora a gente tem 8 conceitos adlerianos básicos que começam a partir da página 27 e são incríveis da gente saber e pensar sobre eles. E a gente vai falar deles para seguir depois para o capítulo 3. O conceito 1 é que as crianças são seres sociais. E o Adler, que é, então, como a gente já tem falado aqui na live, um dos precursores da disciplina positiva, a psicologia, ele fundou a psicologia individual, que é a base da disciplina positiva hoje. Ele fala bastante de uma questão dessa questão das crianças serem seres individuais, dizendo assim, as crianças tomam decisões sobre si mesmas e como se comportarem baseadas em como elas veem a si mesmas em relação aos outros e como elas pensam que os outros se sentem em relação a elas. E é muito bacana ele colocar isso, porque traz uma interação do mundo. A criança não é isolada, a criança é um ser social, um ser que interage, que percebe o mundo à sua volta. E é bem bacana a gente parar para perceber isso, colocando já o princípio 2, que é o comportamento é baseado em um objetivo. Então, e ele fala uma frase que é ótima pra gente parar pra pensar. Essa frase podia estar na nossa geladeira. Às vezes eu acho que eu tinha que imprimir várias frases e colocar na minha geladeira. As crianças são boas observadoras, mas péssimas intérpretes. As crianças não são as únicas com esse problema. A situação também acontece com os adultos muitas vezes. Então, aqui tem um caso que ele conta de uma menininha chamada Adele. E quando a Adele
tem 2 anos, chega do hospital com seu irmão recém-nascido, a menina percebe, quer dizer, ela é uma observadora, quanta atenção a mãe dá ao bebê. Infelizmente, a Adélia interpreta que a mãe ama mais o bebê do que ela. Então, ela é uma ótima observadora, mas ela é péssima intérprete. Ela entende que a atenção dada para o bebê significa que a mamãe não ama mais ela, que ama só o bebê. E isso acontece com muita frequência com as crianças. Eles começam a tomar decisões e partir para comportamentos que nós chamamos de inadequados e desafiadores, a partir das decisões que eles tomam com esse olhar de ótimos observadores e péssimos intérpretes. E aí, a gente já vai para o item 3 para conectar com esse tema, que o principal objetivo de uma criança é se sentir aceita e importante. E aí, para se sentir aceita e importante, a gente tem, vou dar spoiler de novo, a gente tem objetivos equivocados de comportamento. Então, para se sentir aceita e importante, ela pode apresentar 4 objetivos equivocados de comportamento para conseguir se sentir aceita e importante. Um deles é atenção indevida. Então, a criança acredita que ela só quando ela está recebendo atenção ela é amada. O segundo deles é poder mal direcionado, quando a criança acredita que só quando ela está no controle, no poder, ela é amada. O terceiro é a vingança, quando a criança acredita que se ela está se sentindo mal, ela vai fazer todos se sentirem tão mal quanto ela, para ela se sentir amada também, aceita e importante naquele contexto. E o último é a inadequação assumida, que a criança se sente inadequada e ela não consegue dar um passo, ela não consegue seguir em frente, porque ela é inadequada mesmo para aquele meio. Aí a gente passa para um quinto ponto dos 8 pontos principais aqui do Adler, que é a responsabilidade social ou sentimento de comunidade. Na responsabilidade social, a criança ela quer se sentir pertencente ao meio, quer se sentir pertencente à comunidade. Aí a gente entra muito na questão da autonomia e independência da criança. E, gente, isso é muito frequente nas questões parentais. Muitas vezes nós não damos oportunidade para essa criança participar de fato, fazer algo útil pelo nosso meio, pela nossa vida dentro de casa, e isso impacta muito no senso de valor dela. Ela precisa participar e contribuir. E a gente pode sim delegar algumas tarefas da casa simples, com muito cuidado, com uma forma de compreender o desenvolvimento da criança, o que ela consegue, ensinar antes também, que é outra ferramenta da disciplina positiva, que é o tempo de treinamento. Ensinar a criança antes de como a gente gostaria que ela fizesse, mas sim, quando ela contribui, quando ela pode fazer, mesmo que sejam pequenas coisas, isso muda muito a forma como que ela vai ver o mundo e vai se relacionar com ela mesma e conosco. Aí nós temos o conceito 6, que é a igualdade. E aí, o Adler fala que igualdade é quando todas as pessoas têm direitos iguais à dignidade e respeito. E isso é muito interessante de parar para pensar. Porque muitos de nós mesmos fomos criados sem esse direito de igualdade e respeito. Criança não tem querer. Se você não parar de chorar, eu vou te dar motivos para chorar. Tem até uma frase bem típica que se fala de uma maneira bem comum em casos de abuso sexual infantil. Para de pensar que você é gente. É uma frase muito típica de abusadores sexuais infantis, porque ele tira a humanidade da criança nisso. Quando a gente lê pesquisas nesse sentido, traz essa questão. Para de pensar que você é gente, para de agir como se você fosse gente, quando a criança tenta se defender. Eu sei disso porque eu trabalhei por 10 anos em casa de abrigo, então isso é muito forte para mim, muito claro para mim. Mas assim, nós tiramos a humanidade da criança às vezes quando nós não colocamos ela como com dignidade e respeito, quando a gente não traz isso de uma maneira concreta para nós no dia a dia. Então, Adler explicava que igualdade é quando todas as pessoas têm direitos à dignidade e respeito iguais. Então, escuta da criança é uma forma de dar dignidade e respeito, compreender o desenvolvimento infantil da criança e o que ela é capaz de alcançar é dar dignidade e respeito, por exemplo. Aqui nós entramos já conectados bem
bem com esse tema no item 7, que erros são maravilhosas oportunidades de aprender. Sim, são mesmo. E nós cometemos erros com frequência. E assim, uma coisa que a gente, falando disso, de dignidade e respeito de erros, a gente percebe o seguinte: muitas vezes nós explodimos e queremos ser compreendidos pelas crianças. Mas quando as crianças explodem, nós punimos elas. Então é bom a gente parar para pensar como que o erro está sendo trabalhado na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. A disciplina positiva tem os 3 R's da recuperação de erros. E eu vou falar eles para vocês aqui, para a gente poder partir para o último ponto, já que a gente ainda vai falar do capítulo 3 hoje. Esse é o capítulo 2, para quem chegou agora, desse livro aqui, da disciplina positiva. E a gente vai falar do capítulo 3 ainda hoje. Então, os 3 R's da recuperação de erros são: reconhecer, opa, cometi um erro. Reconciliar, eu peço desculpas. E 3, resolver, vamos trabalhar em uma solução juntos. Sim, nós precisamos trabalhar em soluções juntos. Lembrando novamente que é bem bacana que vocês tenham um quadro de regras da casa e o foco em soluções passe por ele. Então, voltando, exemplos de regras da casa: nós não machucamos uns aos outros. Se nós magoamos alguém, nós fazemos algo para reparar. Então, são itens que podem ajudar na hora que a gente vai focar em soluções com as crianças. E aí a gente vai falar do último ponto desse capítulo. Ele é um ponto maravilhoso. Eu adoro essa parte desse capítulo. E eu quero ler para vocês uma parte do livro, para vocês poderem entender um pouquinho essa história. Então, o último ponto é: tenha certeza que a mensagem de amor é clara. E aí, aqui conta a história de uma senhora que chamou a Jane Nielsen, que é viva ainda, é criadora da disciplina positiva, na casa dela como educadora parental, para resolver um problema com a filha. E o problema se dá da seguinte forma: a senhora Smith e tinha uma filha chamada Maria, tá? A senhora Smith acha que a filha dela tá podendo, por acaso, uma filha adolescente, tá com uma possibilidade de estar usando drogas, e ela fica muito preocupada. E aí, ela acha 6 cervejas no guarda-roupa da filha. Só que aí ela vai perguntar pra filha. Só que olha só essa parte. Ela pergunta pra filha: o que é isso? O tom de voz da senhora Smith indicava claramente que ela não estava realmente interessada na resposta daquela pergunta. Olha aí a intenção por trás da fala. Foi uma pergunta do tipo armadilha, que pretendia encurralar e humilhar. Maria, que é a filha dela, respondeu com sarcasmo: parece uma caixa com 6 garrafas de cerveja, mãe. A batalha se intensificou. A senhora Smith disse: não banque a espertinha comigo, mocinha. Me fale sobre isso. Maria, com total inocência: mãe, eu não sei do que você está falando. A senhora Smith estava pronta para lançar a mão de uma armadilha. Eu achei essa cerveja no chão do seu armário, mocinha, e é melhor você se explicar. Maria pensou rápido e respondeu: eu tinha me esquecido disso, eu estava escondendo com um amigo meu. A senhora Smith sarcasticamente disse: claro, você acha que eu vou acreditar nisso? Maria responde brava: eu não me importo se você acredita ou não. Foi para o seu quarto e bateu a porta. Então a gente tem uma conversa aí de adolescente com a mãe. Aí o que acontece? A Jane Nielsen chega lá então, e a Jane começa a fazer algumas perguntas para essa mãe. A primeira pergunta da Jane foi: por que você estava tão chateada por ter encontrado a cerveja? E ela, a mãe, fez uma cara de que a Jane fez uma pergunta idiota, né? Porque eu não quero que ela se meta em confusão. Por que você não quer que ela se meta em confusão? Aí a mãe já estava expressando que estava arrependida de ter chamado a Jane, uma educadora parental, nessa hora. Percebi. E aí ela responde: porque eu quero que ela, não quero que ela estrague a sua vida. E como ela ainda não tinha percebido o ponto crítico da questão, a Jane insistiu: e por que você não quer que ela estrague a vida? Ela finalmente respondeu: porque eu a amo. Aí a última pergunta da Jane foi suave, e é uma pergunta que eu quero que vocês se lembrem: você acha que ela entendeu a mensagem de amor? E muitas das vezes, quando a gente vai trazer uma conversa com o filho, a gente esquece de se conectar com ele.
e tem uma ferramenta da disciplina positiva que se chama conexão antes da correção. E muitas das vezes a gente não deixa a mensagem de amor clara, e aí fica muito mais difícil fazer uma correção, fazer uma orientação. Então deixem a mensagem de amor clara, tentem dizer o quanto amam os seus filhos, sempre, mesmo durante as correções. Porque o que acontece? Os nossos filhos, eles têm como fala nos princípios adlerianos básicos, o princípio que a gente falou já aqui, e eu só vou repetir aqui essa parte que é: eles são ótimos observadores e péssimos intérpretes. Então, o que acontece? Eles acham que se a gente vai falar algo com eles sobre um combinado que não foi cumprido, nós deixamos de amá-los muitas vezes, principalmente os pequenininhos, mas os grandes também precisam disso. Então, garanta que a mensagem de amor está clara, que a conexão de vocês ainda existe. E isso, gente, se aplica à vida profissional também. Muitas vezes, quando a gente vai dar um feedback para um colaborador, a gente precisa primeiro trazer algo de bom que ele já tenha feito, para depois trazer um feedback de uma questão. Eu sou administradora de empresas também e trabalho com empresas. E eu estou trazendo isso para a gente pensar que isso não é exclusivo da vida infantil. Para a gente parar para pensar o quanto a gente pode aprender a se conectar com os outros, ao invés de se afastar dos outros pela nossa fala. E aí, gente, a gente termina aqui o capítulo 2 aqui do nosso grupo de estudos online. Eu tô vendo que várias pessoas chegaram, bem-vindos, e a gente vai partir para o capítulo 3, que hoje esse grupo de estudos ia estar duplo, com o capítulo 2 e 3. E aí eu quero trazer para vocês o capítulo 3, que fala da importância da ordem de nascimento, que fala exatamente da questão dos irmãos, que a gente já estava falando um pouquinho aqui, com os exemplos, né, no capítulo 2. Se vocês quiserem deixar perguntas, tá super bem-vindo ter perguntas por aqui. E se não quiserem, também a gente segue pro capítulo 3 sem problemas, porque muita gente pode ter chegado agora, não sabia do grupo de estudos online, então não tem problema nenhum. A gente vai fazer esse capítulo 3 começando por alguns tópicos dele. Então, a gente entender um pouco da ordem de nascimento nos ajuda. Eu não vi nenhuma pergunta, né? Então eu comecei. Entender um pouco da ordem de nascimento nos ajuda a compreender um pouco da dinâmica familiar. Aqui no livro, na primeira página, na página 41 desse capítulo, ó, tô mostrando porque às vezes alguém tá com o livro aí, pode acompanhar. Ele diz algumas coisas aqui que eu acho importante citar. É muito comum as crianças compararem a si mesmas com seus irmãos e decidir que se um irmão ou irmã está se saindo bem em uma determinada área, sua única chance de sobreviver é uma das seguintes: 1. Desenvolver alguma competência em uma área completamente diferente, então você é totalmente diferente do meu irmão. 2. Competir e tentar ser melhor do que os irmãos na mesma área. 3. Revoltar-se ou vingar-se. E 4. Desistir por uma crença de que não podem competir. Então a gente tem 4 itens aqui de crenças. E a gente já falou, dentro dos princípios adlerianos básicos, que as crianças, os filhos, são ótimos observadores e péssimos intérpretes. Então eles criam conclusões e interpretam até a relação com os irmãos também. A gente falou dos objetivos equivocados com relação ao comportamento, e eles se dão com os irmãos também, gente. Então aqui a gente tem uma fala sobre filhos mais velhos, na página 43. E uma parte importante: eu sou mais velha, e eu acho interessante essa descrição aqui. Eu vou perguntar até: alguém aí é mais velho? Alguém que está acompanhando a live, se quiser se pronunciar, é irmão mais velho? É muito legal saber também sobre isso. Aqui fala que as crianças mais velhas sempre adotam a interpretação equivocada de que devem ser as primeiras ou as melhores para serem importantes. E, gente, isso é muito importante, ter um olhar sobre como que é ser o irmão mais velho. Eu, como irmã mais velha, sei o quanto há uma cobrança também para os irmãos mais velhos, como eles devem agir ou ser, muitas vezes, por parte das famílias. Mas também há em nós
a possibilidade de olhar para isso com o quanto a gente vem primeiro, no sentido de até ajudar o irmão, até já ter vivenciado, até poder ser uma fonte de experiência, principalmente nessa fase agora já balzaquiana, o quanto a gente pode contribuir também com os irmãos. Aí que ele fala na página 44 dos filhos mais novos. E aí ele fala, é bem bacana ver esse parágrafo aqui. Geralmente, filhos mais novos são colocados na confusa posição de serem os preferidos dos pais e rejeitados pelos irmãos. O maior perigo para crianças que foram mimadas é que elas normalmente interpretam a vida como injusta, sempre que não estão sendo cuidadas ou quando não dão o que elas querem. Frequentemente, elas se sentem magoadas por essas condições injustas e pensam que têm o direito de ter ataques, crises emocionais, sentir pena de si mesmas ou buscar vingança de alguma maneira que machuque ou seja destrutiva para os outros. Ela pode desenvolver a crença equivocada da atenção indevida, que eu me sinto amada quando todos cuidam de mim. E, gente, ele falou aqui da questão do mimar. E a disciplina positiva tem as ferramentas dela e fala do evitar mimar, o quanto a gente não deve fazer essa questão do mimar as crianças. E é muito bacana a gente parar para pensar nisso agora, porque se a gente olha para as crianças, minha irmã caçula, por exemplo, como são as crianças, os caçulas, como são os filhos mais novos? Vocês percebem um comportamento específico neles? Vocês conseguem ter um padrão? A gente evita rotular, sim. Existem padrões de comportamento em cada família? Não existem? Como funciona isso? Aqui eu estou tentando pegar uma parte do Evite Mimar para falar para vocês mais detalhadamente disso, que eu acho que é bem bacana aproveitar esse tempo que a gente está falando de irmãos mais novos e trazer esse Evite Mimar aqui. Mas não sei se eu vou achar. Eu tinha separado, mas teve um mocinho chamado Pedro, que estava por aqui, e ele estava organizando algumas coisas da mãe dele. E eu achei o Evite Mimar. O Evite Mimar tem 3 pontos que eu quero falar com vocês. Mimar gera fraqueza, porque as crianças passam a acreditar que as pessoas deveriam fazer tudo para elas. Então a gente, de novo, volta aos princípios adlerianos básicos, que a gente estava vendo no capítulo 2. E que a criança não consegue nem ter o senso de contribuição acontecendo, a gente não está dando autonomia para ela. Então ela começa a acreditar que tudo tem que ser feito para ela. Um dos maiores presentes que você pode dar ao seu filho é ajudá-lo a desenvolver a crença, eu sou capaz. E a gente também pode perceber isso na questão da autoestima que a gente falou. A gente encorajar as crianças, que é inspirar com coragem, né? E o terceiro ponto as crianças se sentem capazes quando elas aprendem que podem sobreviver aos altos e baixos da vida. Sim, a gente inclusive falou no capítulo anterior que os erros são oportunidades de aprendizagem e falamos sobre formas de trabalhar com os erros, né? Então a gente aprende com erros e acertos. Bom, daí a gente passa aos filhos do meio, que os filhos do meio ficam numa posição aqui que a Jane coloca de uma maneira interessante aqui no capítulo. Vou ler o parágrafo que eu marquei aqui. Muitos dos filhos do meio se sentem mais tranquilos, mais relaxados nessa posição. Muitos filhos do meio têm uma grande dose de empatia em relação aos oprimidos, com os quais se identificam. Eles frequentemente são bons pacificadores e outros os procuram quando buscam empatia e compreensão. Normalmente os filhos do meio são mais liberais do que os irmãos mais velhos, que geralmente são conservadores. E aí a gente tem os filhos únicos. Para os filhos únicos eu queria indicar uma outra leitura para quem tem filhos únicos, que é essa leitura aqui, Primeiro e Único, da Lauren Sandler. É um livro maravilhoso que traz todo um resgate sobre a importância da criança, que é incrível para a gente poder parar para pensar um pouco sobre como a criança passou a ter voz e vez na sociedade. Quando numa sociedade antiga as crianças tinham tinham menos valor que um cavalo, por exemplo, porque tinha-se muito mais filhos e havia uma alta mortalidade infantil, mas era uma crescente quantidade de nascimento de filhos, e características de um cavalo às vezes eram difíceis de encontrar.
E aí nós passamos por uma valorização da criança, por um olhar muito diferente do que a criança foi. Porque na história, que é contada por esse livro mesmo, e que detalha muito melhor sobre isso, a criança era vista também como uma mão de obra da família. Então ele tinha que passava um tempo para crescer, para poder ser útil para a família nesse sentido de mão de obra. Então é bem bacana a gente olhar o papel da criança e a evolução disso. Aí é que nesse capítulo 3 a gente fala das exceções das regras, quando os irmãos não se comportam da forma padrão de ordem de nascimento. E aqui eu quero falar disso porque acontece muito essas exceções das regras, inclusive na minha família. Que eu sou a mais velha da minha família, mas eu não sou conservadora, muito pelo contrário. E aqui existem alguns pontos, olha. Existem muitos fatores que explicam exceções às regras gerais. Um deles é o gênero. Se o primeiro e o segundo filho são de gêneros diferentes, ambos podem desenvolver características de primogênitos, especialmente quando há uma divisão de funções na família de acordo com o sexo. Cada um irá assumir responsabilidades de filho mais velho de acordo com a função de gênero. Então, por exemplo, se o mais velho é um menino, ele dá características de um filho mais velho com funções masculinas. Se o segundo filho é uma menina, ela irá continuar a desenvolver características de um filho mais velho com funções femininas. Isso é um ponto importante para as famílias, mas não é só isso. No entanto, se os dois filhos mais velhos de 3 ou mais irmãos forem do mesmo sexo, as diferenças entre os dois mais velhos provavelmente serão extremas. Em geral, dois filhos mais velhos do mesmo sexo são completamente opostos. Quanto mais próxima a idade, mais pronunciada será a diferença, o que nos leva à segunda exceção para as regras gerais. E aí tem uma coisa, que tem uma última parte da exceção que eu quero colocar aqui, que eu acho importante a gente falar desse capítulo, que é outra exceção para a regra, é que algumas vezes as crianças arbitrariamente trocam características típicas de posição. Um segundo filho pode se tornar uma criança ambiciosa, entre aspas, aquele que se esforça mais e ultrapassa o primeiro. O mais velho pode então desistir e renegar as características típicas do primogênito. Um sinal garantido de perfeccionismo é a desistência. Essa criança decidiu: se eu não posso ser o melhor ou o primeiro, por que tentar? E um filho mais velho que tenha desistido para dar espaço para a outra criança mais nova pode se tornar alguém que abandona coisas na vida. Muitos pais têm compartilhado quanto essa explicação os ajudou a entender a condição do seu filho mais velho, que foi destronado por o segundo no nascimento. Esse reconhecimento deu a eles uma base de encorajamento, em vez de raiva e frustração do seu filho mais velho. E é muito interessante a gente parar para olhar dentro desse foco da disciplina positiva, do nosso grupo de estudos aqui, que às vezes a própria questão parental impacta na questão do mais velho, do mais novo e nessas posições familiares. Então, se nós temos uma dualidade muito grande entre aquele pêndulo que eu sempre faço, vou fazer de novo aqui com essa pulseira que o Pedro fez. Então a gente fica oscilando entre autoritarismo, permissividade, autoritarismo, permissividade. E não para aqui no meio, na gentileza e firmeza. Esse oscilar também pode fazer com que os filhos ganhem outras características e não as características comuns da ordem de nascimento. E claro, gente, a gente compreende que as pessoas têm características individuais, personalidade, tem todo um histórico por trás. Nós estamos falando aqui o quanto a nossa ação pode impactar nisso, tá? E aí a gente pode usar as informações sobre a ordem de nascimento para encorajar as crianças. E é muito interessante a gente olhar para isso, esse encorajamento de acordo com as ordens de nascimento, porque tem muito a ver com conhecer o nosso filho, de entender, de compreender a criança, entender as habilidades dela. A nossa história como filhos, ali, a história das crianças como filhos também ser compreendida e relembrada, o quanto ela gosta mais daquilo, e ela é diferente do irmão, e valorizar essas diferenças para contribuir como algo bom. Eu costumo fazer, quando eu sou chamada para fazer algumas atividades de educação emocional com as crianças, algumas receitas de ingredientes totalmente diferentes e que formam um todo saboroso, gostoso e único. Então isso pode ser representado num bolo, pode ser representado num biscoito, por exemplo. Quando a gente vê
itens como ovos, açúcar, leite, água, às vezes, dependendo da receita, manteiga, totalmente diferente de característica, consistência, formato de material, densidade, e sendo colocados juntos formam um todo harmonioso. E é nesse foco que a disciplina positiva trabalha também, olhando para um todo harmonioso e colocando as diferenças para contribuir entre si. E aí, gente, esse capítulo é bem curtinho. Ele tem uma proposta de um exercício em grupo, mas a gente não está tendo muita participação de fala aqui. Se vocês quiserem participar, para a gente fazer um exercício em grupo agora aqui na live, eu gostaria que a gente fizesse, mas aí eu queria que vocês levantassem a mãozinha ou dessem um ok, para eu saber que vocês querem participar desse exercício em grupo. Se não, a gente não faz o exercício em grupo e eu abro novamente para perguntas se vocês quiserem perguntar alguma coisa a respeito dos capítulos 2 e 3 do livro. O exercício, eu vou esperar um pouquinho para ver se alguém vai se manifestar, se gostaria de participar do exercício em grupo. A Keila quer participar. Então a gente já tem uma participante. Então eu vou fazer com uma participante, tá bom? Porque eu quero privilegiar essa questão da participação mesmo. O exercício a seguir é uma excelente maneira de experimentar as semelhanças e diferenças das pessoas da mesma posição na ordem de nascimento. E aí a gente dividiria o nosso grupo aqui pela posição de ordem de nascimento e forneceria a cada grupo canetas e papel. Daríamos a cada um a seguinte instrução: cada membro do grupo deve pensar em adjetivos que descrevam a si mesmo como pessoa. E a gente compartilharia esses adjetivos em grupo. Se a maioria concordasse que essa característica também se aplica aos demais, a gente escreveria num papel maior. Então, Keila, você que se propôs a participar, você é mais velha, do meio, caçula ou mais nova? Qual é a sua posição na ordem de nascimento? Ou filha única? Que aí eu acho que é bacana a gente saber, porque aí vai dar pra gente poder tentar partir para os 4 itens da atividade que a gente poderia desenvolver. A mais nova. Ah, que legal. Então, olha só. A gente tem uma mais velha e uma mais nova participando. Então, nós seríamos 2 grupos. Vamos dizer que a gente estivesse num grupo de 30 pessoas, nós tínhamos 15 mais velhos e 15 mais novos. E a gente está simulando aqui isso. De 3 filhos, 2 homens mais velhos. Olha só. Ai, deve ter sido tão interessante essa coisa de ter 2 irmãos mais velhos, hein? Então, a gente dividindo assim, ficaria como? Que característica que você diria de você? Que adjetivo você diria sobre você hoje? Eu vou dizer um meu para exemplificar. E que casa um pouco com a definição de mais velhos, apesar... Sofrido, né? apesar de eu não me enquadrar no padrão total dos mais velhos em todos os aspectos, porque eu não sou nada conservadora. Uma característica minha seria determinada. Eu sou uma pessoa determinada. E aí, dentro dessa característica minha, eu vou colocar aqui fazer os itens que estão aqui pra gente do exercício proposto. Fatores que explicam as exceções e singularidades. A importância de explorar as características positivas de cada um na ordem de nascimento. Ah, você é persistente, olha só. Olha só, gente, que bacana, uma mais nova persistente, que não é a característica padrão. Nós duas não somos os padrões de características de ordem de nascimento. E uma coisa que pode se motivar a isso, às vezes os nossos pais terem seguido pontos diferentes de lidar com a parentalidade. Então, oscilarem entre bonzinho e bravo, bonzinho e bravo. Isso mexe um pouco com as características das crianças também. Então, dentro do nosso exercício, aqui ele pede pra gente perceber como que as informações que a gente viveu podem ser usadas para melhorar e entender crianças
e nós mesmos. E o quão destrutivo pode ser usar informações para rotular e estereotipar. Então, assim, para nós, aqui pelo que eu vejo, e a gente nem se conhece, eu acho, Keila, isso não, essa questão dos nossos pais terem oscilado entre pai e mãe foram totalmente diferentes, eu criar os 3 filhos. Isso. Essa oscilação entre permissividade e autoritarismo não impactou na imagem que nós temos de nós, até porque nós falamos adjetivos positivos. Então nós temos uma boa imagem de nós, e não sei se você foi rotulada, até vou perguntar aqui, como a caçula, e tinha um aspecto de trazer essa questão do que a gente falou, até do evitar mimar, né? Muitas vezes os caçulas têm esse aspecto pela família de ser mais mimados e trazer isso, mas eu acredito que não. Parece uma foto de uma mulher forte, bonita, não consigo ver muito porque tá pequenininha a imagem, né? Mas, e que se considera persistente. Então, sim, você é ovelha negra. Olha só, então, quanto isso impactou também a questão da criação, da forma de criar e da ordem de nascimento. Esse é só um exercício simples. Se a gente estivesse em grupo e separasse por ordem de nascimento, teria um efeito maior. Mas a gente está aqui com representantes para fazer isso. E tem um trecho de uma música que eu quero falar para finalizar aqui sobre ordem de nascimento. E que fala sobre os mais velhos. No caso eu vou ser contemplada, mas é o que está dentro do capítulo, na última página, 55. É difícil ser o número 1. E ultimamente não tem sido nada divertido. A vida era tão boa quando éramos 3, mãe, pai e eu. E agora tem outro. Eu não gosto dele nem um pouco. Mande-o de volta ao hospital e vamos simplesmente esquecê-lo. É uma música, meu Deus, da Wayne Frieden e Marie Whittle-Walter, e sobre ordem de nascimento em inglês. E esse é um exemplo, é só o verso número 1 falando dos mais velhos. Eu quero lembrar para quem tem filho único desse livro da Laurie Sander, Primeiro e Único. Ele é maravilhoso, ele traz uma perspectiva histórica também da questão da ordem de nascimento e da importância das crianças, da importância da criança de acordo com a história, o quanto ela tinha um papel muito voltado à mão de obra e depois cresceu para um papel de valorização da criança em si, nesse olhar. Isso não é antigo, é muito recente, essa mudança de olhar das crianças, de quem são as crianças, da importância delas. Gente, eu quero abrir para perguntas, se vocês quiserem perguntar, e se não a gente vai encerrar a live. Eu pretendo terminar essa live e colocá-la no YouTube já. A Keila tá escrevendo aqui pra mim, vou ler. E aí a gente terminou os nossos capítulos 2 e 3 do nosso grupo de estudos de hoje, tá bom? Muito legal. Peguei sua live no meio. Sou mãe de 2 bebês, um de 19 meses e outro de quase 3 meses. E me senti muito culpada por não poder dar atenção e amor suficiente para o meu primeiro filho. Olha, Keila, eu vou te dizer como mãe e como educadora parental agora. Culpa é uma coisa que a gente muitas vezes como mãe carrega e é algo assim, parece que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Mas assim, eu quero te dizer que olhe para você com muita generosidade. Você está criando novos humanos para o mundo e está fazendo algo que é muito melhor do que muitos projetos que a gente poderia dizer. É uma transformação de sociedade buscando um olhar amoroso e empático na criação. Então, olhe-se com essa amorosidade. Nós, mulheres, costumamos a ter um perfeccionismo muito grande e trazer esse olhar assim, muitas vezes uma régua muito alta, um nível muito alto de medição, de perfeição, que a gente usa para medir a nós mesmos e nos cobramos muito. E esse nível muitas vezes impacta na forma como nós medimos o outro também e cobramos o outro. Então tenta diminuir um pouco esse nível de cobrança para você. Agora eu vou te dar algumas sugestões. Tente, se você puder, ter alguns momentos sozinhos com o mais velho.
Mesmo que sejam assim 10 minutos, você comece devagar, partindo desse princípio de não buscar a perfeição. Para nutrir um pouco, abastecer esse tanque emocional de vocês dois, e também de lembrar para você como você era, ou como que era essa relação de vocês dois antes, né? Porque é bem interessante você se conectar. Também trazer para ele o quanto as coisas estão mudando para você pode ajudar. A gente se coloca numa posição de vulnerabilidade, isso gera conexão. Olha, filho, sabia que também mudou muito para a mamãe? Hoje não é mais a mesma coisa para mim. Eu gosto muito do seu irmão ou irmã, é muito bom. Mas assim, eu lembro de quando a gente ficava junto, só nós dois. Eu lembro de como era. Trazer essas conversas mesmo para a relação de vocês. Falar que o quanto as mudanças também te mudaram. Mesmo ele sendo pequenininho, a gente decodifica a mensagem, mas a gente tem uma tendência a não acreditar que nossos filhos vão compreender. E eles compreendem sim. Eles compreendem principalmente quando há uma intenção muito amorosa sobre isso, há um olhar muito amoroso. E assim, esse compreender não significa que ele compreendeu e teve todo o controle inibitório para poder parar de fazer algumas ações. Significa que ele entendeu o que a mamãe falou. Mas nessa faixa etária também ele não vai conseguir mudar tanto o comportamento dele, transformar-se da água para o vinho apenas com uma conversa. E aí a gente entra num aspecto da disciplina positiva que seria o tempo de treinamento. Porque a gente acha que a criança vai fazer automático. Não, tem que ter todo um tempo para ele aprender, para a gente ensinar. A Keila respondeu aqui: já estou tentando fazer essa conexão com ele. Muito obrigada por reforçar. É isso mesmo, você está indo muito bem. Aqui a Luana falou que chegou no fim. Luana, essa live vai ficar 24 horas aqui, ela vai para o YouTube. Eu vou tentar sair daqui e já baixar esse vídeo e colocar no YouTube. A live 1 também, que foi feita sobre o capítulo 1 do livro Disciplina Positiva, que é esse aqui, não sei se você tem ele ou não, também foi para o YouTube. Eu vou tentar colocar os links também no Linktree, ali no meu link de abertura, ali no perfil. E é verdade, Keila, haja paciência e amor, vamos que vamos, é isso mesmo. A gente também não está acostumado a derramar tanto amor, muitas vezes, né, na vida, porque as criações dos adultos de hoje nem sempre foram com esse amor tão derramado. Então a gente tem que criar um novo padrão, às vezes, de amor derramado, e de se colocar com esse muito amor, pra gente poder seguir em frente, né? Gente, muito obrigada por estarem aqui. Eu sei que é feriado, mas nós estamos nesse movimento de isolamento social e eu marquei sempre às sextas as lives. Eu vou tentar manter esse horário de 8h30, que eu acho que foi melhor, teve mais participações. E eu agradeço muito por vocês estarem aqui, isso reforça o meu propósito. Eu quero contribuir com o mundo com a disciplina positiva. Nesse momento que a gente está tendo um derrame de lives, eu tentei fazer um grupo de estudos. E para que a gente possa também discutir um pouco do livro, vocês terem esse livro e terem acesso à informação também de uma maneira diferente. Eu desejo um dia lindo para vocês, que vocês possam ter algumas atividades em casa, se divertirem. Pensem mais em guerras de travesseiro, pega-pega, esconde-esconde, e menos em botar ordem em tudo na casa, porque às vezes a gente se cobra tanto e não tem como colocar tudo em ordem mesmo nesse momento. Nem o mundo está em ordem, gente, então é bom a gente se colocar com menos cobrança para nós, tá bom? Estou na Bélgica, então os horários são diferentes, mas estarei ligada. Ai, não sabia que você estava na Bélgica. Nós agradecemos você, ajudando muitos nesse momento. Obrigada, Luana. Olha, então tchau, tchau, gente. Eu gosto muito de estar por aqui. Atende uma necessidade de pertencimento e conexão com o outro. Tchau.